A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título A Liderança de Paulo. O texto principal: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15. Resumo da lição. Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de liderança bem-sucedida. Leitura semanal. A conversão de Paulo, submissão à autoridade, o líder deve ser irrepreensível, ministros e despenseiros, limpos pela palavra, a relevância da palavra de Deus na liderança. Os objetivos em cada tópico da lição é de apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. Texto bíblico. Atos, capítulo 20, versículos de 18 a 24. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei por meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando junto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E uma pequena introdução da nossa lição diz que depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? Veremos nessa lição o modelo de liderança, as qualidades e a prática desse grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi um imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Primeiro tópico: o caráter ministerial de Paulo. E o subtópico 1, o início de tudo. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural, no caminho de Damasco. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois de sua conversão, não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igrejas. Ele agiu com muita sabedoria e dedicação em tempo. 3 anos na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. 2. O treinamento. Depois de sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como Filho de Deus, o apóstolo Paulo teve alguns dias como discípulos em Damasco. E logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas
E todos que ouviram ficaram confusos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os crentes? A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas e os judeus decidiram matá-lo. Mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Chegando à cidade, Paulo tentou se ajuntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Então Barnabé o levou até os apóstolos, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente no nome de Jesus. 3. O princípio de autoridade. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa lidar sem que seja submisso a uma liderança. Antes de tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer autoridade, ele teve de se submeter a uma autoridade. Segundo tópico, a liderança de Paulo. E o subtópico 1, uma aliança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo e irrepreensível na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. E em segunda carta à igreja de Corinto, Paulo faz a defesa do seu apostolado e mostra os sofrimentos por eles enfrentados por amor ao Evangelho. 2. Uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção de Deus. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 3. Uma liderança confiável. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Paulo. Subtópico 1, Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escolheu a sua humanidade. Ele sabia que, por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a ser feito para melhorar. Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia suas incapacidades e por isso sempre dependeu de Deus. 2. Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor dos seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da Igreja de Cristo, mas decidiu não ser pesado às igrejas. Ele trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Paulo tinha responsabilidade, o que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. A resposta a esta pergunta é dada pelo próprio apóstolo, com as seguintes palavras: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo se declarava devedor e se propõe a pagar sua dívida anunciando o Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 15. Hora da revisão. Paulo, depois de sua conversão, passou imediatamente a pregar a palavra de Deus? De quem Paulo recebeu os ensinamentos a respeito de Jesus Cristo? O que ocorre com o líder antes de experimentar a aceitação e o reconhecimento? Quem seria o líder da missão, segundo Atos, capítulo 13, versículo 2? Cite 3 características da liderança de Paulo.
E uma pequena conclusão da nossa lição traz que, como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo que sofreu toda a sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.